E agora no programa a gente fala de uma obra literária aqui da região. Recebo no estúdio os autores do livro que lembra o centenário de Dovílio Spilleri, Benício Marcos Spilleri e Mariana Panato. Sejam bem-vindos ao Ver Mais. Muito obrigada. Uma honra, o Benício, que já fez parte do nosso Ver Mais também, com aquele livro bacana com... Aqui se fala assim. Aqui se fala assim, né? A gente fez uma matéria com a Carla muito legal e agora a gente está falando desse novo trabalho, né? Desse outro trabalho. Benício, você é sobrinho, né? Dele, né? Do Dovílio, ele é o irmão mais velho do meu pai. E o Dovílio ele deu início à metalurgia em 1942, mas aí em 1946 ele introduziu o meu pai e mais um outro irmão, o João, e os três deram início, foi o embrião do setor metal mecânico do Caravaggio, que hoje é um polo regional. Né? É um polo regional, é destaque. A gente pode dizer que ele tem um posicionamento bem interessante no estado, né? Também. E há quanto tempo que ele é falecido, Benício? Ele faleceu em 2010. 2010. Há pouco tempo, né? O interessante desse trabalho também, assim, foi a sincronia entre eu e a Mariana. Foi uma coisa perfeita, porque assim, quando nós fomos montar o livro, no que a gente é mais capacitado, onde a gente tem mais facilidade ou menos dificuldade, porque facilidade nós não encontramos em lugar nenhum. Sim, não. Então, assim, como eu tinha menos dificuldade no conteúdo, né, na história do tio Dovílio, até porque eu vivi, eu conheci ele, e a Mari tem menos dificuldade em fazer a estruturação, em digitar, em criar os capítulos, em formar a história. Então, eu me responsabilizei do conteúdo, entreguei o conteúdo para a Mari e a Mari colocou dentro do livro, digitou, diagramou. E é bom que é uma pessoa de fora, né? Eu não sei se tem relação familiar, alguma coisa. Não tenho relação familiar, sou da mesma cidade, mas isso é até uma questão que a gente colocou também em conjunto no dia do lançamento. Mas eu sou de outra ponta da cidade e a gente conhece geralmente uma personalidade pelas impressões que a gente tem, né? Claro. Vai conhecer a história a fundo, isso é muito legal. Porque daí eu trouxe uma outra impressão, claro, meu conhecimento técnico. Quer dizer, você tem todo o conhecimento regional, mas tem um outro olhar. Outro olhar, uma área de gestão, de estruturação de história. Enquanto vai falar. É que assim, enquanto que eu tenho a história do Caravaggio, eu trabalho lá há 30 anos, há 29 anos no resgate da história, então eu tenho um acervo muito grande lá da história, e eu conheço também a história, não preciso ler. Então tem muitas coisas que eu tenho gravado, começo a fazer perguntas sobre a história, então eu tenho essa facilidade. E a Mariana, ela tem aquilo que sobra nela, que é a facilidade de montar a estrutura do livro. Que bom. Então foi um casamento perfeito, deu tudo certo. É lógico que percalço sempre existe pela dificuldade, porque nós fizemos isso aí em 100 dias, né? Então, assim, foi um negócio muito complicado, foi muito... Como é que foi, Mari, esse trabalho? O que o pessoal vai encontrar no livro? Então, a gente usou muita simbologia. Como eu tenho bastante experiência com gestão de produto, também sou escritora, e também faço bastante a parte de posicionamento de marca. Eu fui buscar dentro da semiótica, por exemplo, alguns elementos para que conseguisse trazer o personagem, a essência dele para dentro da história. Então, por exemplo, se a gente vê as cores, a gente conseguiu reproduzir a assinatura original dele. Trouxemos as cores que lembram o que é a força dele. Então, começamos pelo título, né? O patriarca da metalurgia. Não poderia ser outro, porque ele foi quem introduziu o ramo lá no Caravaggio. As cores também representam isso, que representa o ferro, o frio. O vermelho é da personalidade que ele era um colérico, a gente estudou isso também. Temos bigorna dentro do livro para lembrar o tempo todo quem ele era. Legal, gente. Como foi um livro também voltado para a família, muitas fotos. A ideia é que virasse mesmo um álbum, um registro de família, né? Então, bem direcionado ao consumidor, para que fosse uma experiência de consumo diferente. E uma experiência de consumo da nossa história, da nossa região, Benício. Vocês têm um papel incrível nisso, né? E o tio Dovílio, ele, aqui no título, conta que ele é o patriarca da metalurgia no Caravaggio, mas ele pode também ser o patriarca do empreendedorismo no Caravaggio, porque ele foi o maior empreendedor nesses 130 anos de existência do Caravaggio. E ele, inclusive, teve papel no santuário, né? Na construção. Em todas as áreas. Ele era enfermeiro prático, ele foi fundador do Comercial Esporte Clube aqui em Criciúma. Então, eu ia deixar o Criciúma e Caravaggio clássico no ano que vem pro final, mas né, já foi citando. Então, assim, ele operou em várias áreas. Sim. Né? Não foi só na metalurgia, foi no calçado, foi no comércio, tá entendendo? Foi na madeira. Então o livro mostra, ele é o maior empreendedor nos 130 anos da história do Caravaggio, e uma característica do tio Dovílio sempre foi
fazer os investimentos dentro de Caravaggio. Ele foi sócio em 22 empresas, 23, Sim. 20 foram em Caravaggio. Então ele trabalhou para o progresso do Caravaggio. O objetivo dele era o bem-estar da comunidade, o bem-estar da família e, ao mesmo tempo, transformar a vida das pessoas, dos moradores do Caravaggio. E isso que eu estou lhe falando, no depoimento do meu pai aqui no livro, está escrito exatamente isso, que o Teodoville ele tinha preocupação com a família e com a transformação das pessoas do Caravaggio. Ele não se contentava legal. só com a família. Ele era, vamos dizer assim, um bairrista, Ai. por natureza. Mas isso é bom, né? Ótimo. Até certo ponto é ótimo. Ótimo. No caso do empresário, sim, né? É, exatamente, porque ele transcendeu os limites em várias Sim. áreas da vida, né? Sim. Então, no empreendedorismo foram em média 20 empresas Olha, que ele fundou gente. e iniciou. Filhos, ele tem 17, então também isso trouxe uma expansão para a comunitária na região, né? Fora o quanto ele era presente em toda Os a filhos já cidade. ajudaram O fato também. de- Na primeira fábrica foi só de filho. Quer ver um detalhe como mostra como ele era assim diferente? Ele foi o primeiro morador do Caravaggio a ter um automóvel nos Ai, anos que legal. 1950. Isso tudo vai estar no livro. Tá no livro. Então, assim, ele foi. Ai, que massa, Você imagina no legal. Caravaggio um lugar que não tinha nem estrada para chegar lá. Ele já Sim. comprou um automóvel na época, né? Então. Já pra forçar o poder público, dar uma olhadinha para as também, estradas. Também. Como é que faz para encontrar, então, um livro de vocês? Pessoal, é muito legal ter esse registro, né, para as nossas crianças saberem, né, de mais um personagem da nossa história. Como é que faz, Mari? A princípio, essa primeira edição foi direcionada diretamente para a família. Tá. Então, entrando em contato com a família, a gente fez já uma edição limitada para eles. Mas então- é bem provável que haja uma segunda, porque já temos procura. Aí avisa a gente, para o pessoal Claro. poder... Ou senão vai atrás lá no Caravaggio, No chama os Caravaggio, Spinnery. Empresta o livro. O programa já tem direito a um livro. Gente, Com certeza. obrigada. Aliás, olha só, eu vou deixar esse livro aqui para você. Opa, então Pode tá ser? bom. Vamos encerrar. Então eu já vou pegar aí com um beijão no coração. Obrigada. Parabéns por esse trabalho. E ó, eu tô honrada, viu? Isso aí. Muito Tchau, obrigada. tchau. Beijo, gente. Beijo pro Caravaggio.